Bom dia, boa tarde, boa noite. A live de hoje vai ser sobre codependência entre pais e filhos adultos. Então eu tenho recebido muita demanda nesse sentido, muitos questionamentos, também tenho observado isso e eu achei que era um tema interessante para eu poder trazer aqui. Olá, Lila, Kátia, deixa eu ver, Mônica, quanto tempo eu não te vejo, Mônica? Faz tempo que você não vem nos meus workshops. Deixa eu ver quem mais aqui. Renata, sejam todos bem-vindos. Então, qual que é a ideia hoje? De eu trabalhar um pouquinho os aspectos psicológicos e os aspectos sistêmicos dessa codependência entre pais e filhos adultos, né? Essa codependência tem muito a ver também culturalmente, né? Nós latinos parece que colocamos por mais tempo os filhos debaixo das asas, né? Os americanos, eles se formam no segundo grau, vão para a faculdade, vão morar fora, vão para a vida de uma forma aí, diferente de nós. E assim tem em cada região. Religiões também, então os judeus, os italianos são mais, querem ter tudo mais debaixo da sua tutela. Pois é, muito atarefado com os netinhos. Isso aí. Deixa eu ver aqui, quem tá aqui? Nova Eventos, nossa, que delícia, que saudade. E aí, Nova Eventos, faz tempo também que você não aparece nos workshops. Espero que esteja bombando de eventos, eu tenho certeza que tá. Então vamos lá, vamos pro tema. Eu vou pedir para que vocês que entraram, vocês peguem o aviãozinho e chamem mais pessoas que possam estar se beneficiando desse tema, tá bom? Vamos lá. Então eu trouxe aqui 2 páginas e quase 3 páginas aí de anotações de um roteirinho para eu seguir. Então, o que eu queria falar um pouquinho dessa codependência emocional para a gente começar a live? Como é que a gente identifica essa codependência emocional? Então, tem alguns aspectos que são muito nítidos, né? Eu priorizo o outro em detrimento da minha própria vida, né? Isso os pais fazem em relação aos filhos, e os filhos também fazem em relação aos pais. Os pais, em termos de uma trajetória normal, a prioridade sendo feita com crianças. Deixa eu ligar aqui na tomada, apesar de eu ter deixado carregando. Deixa eu só colocar aqui. Quando o filho é uma criança, é claro que os pais vão acabar priorizando, né? Porque tá educando, porque o filho é muito dependente fisicamente de alimentação e tudo mais. Mas ao longo da vida, a tendência é que eu libere esse filho para a vida, né? Dizem que as águias, eu quando eu estava estudando para alguns aspectos de animais há um tempo atrás, as águias efetivamente expulsam os filhotes do ninho quando elas sabem que eles já estão prontos para viajar, para voar. Basicamente é isso que os pais deveriam fazer. Esse é o movimento normal. Então fica debaixo da minha tutela até que ele esteja pronto para voar a sua vida. Mas nem isso acontece. E existe uma codependência também que às vezes é criada quando os pais envelhecem em relação aos filhos e aos pais. Então eu quero tratar tudo isso aqui nessa live aqui de hoje, e vão fazendo perguntas, vão colocando as suas experiências, pessoas que vocês conhecem, vamos trazendo isso tudo. Então, prioriza o outro. Aqui... existe muita culpa, né? Parece que por trás dessa codependência, às vezes existe uma culpa que é impingida aí por um dos lados. Quando o filho demanda um cuidado específico, tem alguma deficiência,
É claro que por mais tempo ele vai ter essa relação de dependência, mas o normal efetivamente é seguir a vida, né? Quando tem essa relação de codependência muito forte, é como se eu esquecesse onde eu termino e aonde começa o outro. Então eu preciso estar atento, eu vou trazer alguns sinais aí que é para alertar vocês, mas isso é uma conceituação geral de codependência. Nossa, meus telefones estão aqui tocando. Achou? Doc Nunes me liga todo começo de live. Ele aperta algum botão diferente que ele me liga em todo começo de live. Bom, vamos lá. Eu queria explicar uma coisa inicialmente, que é o vórtice que algumas vezes os pais impingem aos filhos, né? Que os pais sugam os filhos para dentro desse vórtice. E como é que funciona isso? Esse pai ou essa mãe, quando eu falar pai ou quando eu falar mãe, eu tô falando dos pais, tá? Ou pai ou mãe, né? Alguns mais ou menos. Normalmente a codependência ela tem maior incidência com as mulheres, tá? Então eu vou usar o termo mãe, vou usar o termo filha, mas quando eu falar mãe, eu tô falando de mãe e pai, quando eu falar de filha, eu tô falando de filha e filho. Algumas mães têm suas como que eu digo? Suas questões não trabalhadas, sabe? Em relação a autoconfiança, autoestima, vitimização. Então, é claro que a mãe é a mãe certa para mim, não tô negando isso, né? Mas algumas vezes o que acontece? Essa mãe não se trabalha e aí ela faz o quê? Ela faz um papel de vítima e puxa essa filha ou esse filho para esse vórtice, tá? Quando a mãe se trabalha, que é o caminho que deveria ser feito, quando a mãe se trabalha, ela entende o movimento de liberar esse filho para a vida. Então, semana retrasada na mentoria, uma das pessoas falou assim: olha, Adri, eu fiz uma constelação porque eu percebia que eu e o meu filho mais velho, a gente estava vivendo, ela é separada, né? Ela tem 2 filhos hoje já adultos, e ela falou assim: eu tô percebendo que a gente tá criando uma relação de muita dependência, a gente tá querendo abrir empresa, eu ser sócia do meu filho. Aí eu falei assim: nossa, isso não vai dar certo. Vamos olhar isso com a constelação? E aí a gente olhou com a constelação desse filho mais velho e foi libertador para ele e para ela, tanto que ele foi morar no exterior, né? E aí, há uns 15 dias atrás, ela virou para mim e falou assim: Dri, eu tô com medo de mais uma vez o meu filho agora mais novo tá com dificuldade de ir para a vida, né? Já lá na faixa dos seus 20 e poucos anos, tá com dificuldade de ir para a vida. Como é que eu faço para fazer o mesmo movimento que eu fiz com o outro, né? Então a gente conversou. Então, o que é isso? Isso é uma mãe que tem clareza de não puxar esse filho para suas questões pessoais, para suas carências afetivas, para sua falta de ter um companheiro e substituir o filho por esse companheiro, né? Quer dizer, substitui o filho, coloca o filho no lugar de um possível companheiro, né? Então vira uma relação simbiótica entre mãe e filho. Então, o primeiro entendimento que eu tenho que ter é esse, quer dizer, eu no papel de mãe, como é que eu estou me trabalhando para liberar o meu filho? Como é que eu estou me trabalhando para empurrar o meu filho do ninho como uma águia, né? E aí tem o lado do filho. Por que que os filhos se engancham nessas relações de codependência, né? Existem aspectos psicológicos, mas existem aspectos sistêmicos. Eu já fiz constelação de uma moça que falava de uma relação de amor e ódio que ela tinha com o pai, né? E quando a gente fez essa constelação,
essa mulher estava associada a um primeiro amor do pai. Um amor que tinha sido largada para que ele casasse com a mãe dela, né? Então, quando eu tenho essa relação simbiótica entre filha e pai, por exemplo, nesse caso específico, era uma relação de amor e de muita raiva, de muita briga, mas é como se um não ficasse sem o outro, né? A minha vida faz sentido quando eu tenho essa relação mais próxima. Então é muito interessante a gente olhar quais são os emaranhamentos sistêmicos. Às vezes a gente também vê uma relação de muita simbiose entre uma mãe e uma criança. Então eu tenho pessoas conhecidas que você olha, você fala, nossa, ela não enxerga esse filho como um filho, né? Nitidamente tem emaranhamento. Sabe como quando é o filho que envolve mais cuidado? E aonde é que está isso, né? Com quem que esse filho pode estar? E o filho com dificuldades de ir para a vida. Onde é que pode estar esse emaranhamento? Ele pode estar ligado, nesse caso específico, a um irmão que foi abortado antes dele nascer, de um relacionamento, de um grande amor que essa pessoa viveu, né? Então eu formo uma relação que ela não é, ela é over, ela é além de uma relação de carinho, de cuidado, de mãe para filho, né? E de pai para filha também, né? Então eu tô dando alguns exemplos para vocês entenderem que existem aspectos, às vezes, não só psicológicos aí por trás, existem aspectos sistêmicos que fazem com que essa relação permaneça. Muito bem. Eu já mencionei, eu vou ter que ligar essa lâmpada aqui. Deixa eu ver se fica muito ruim. Não ficou, né? Não ficou muito estourado. Olá, sejam bem-vindos, De Lima, Cláudia do Alibe, que delícia, estaremos juntas esses próximos dias. Ariane, Edgar Baré, ô querido, como é que você tá? Celdana, Doc Nunes, é isso aí, gente, sejam todos bem-vindos. Vou continuar aqui. A cultura influencia, eu falei isso no comecinho da live, né? Quando os filhos crescem e tem essa relação de dependência, às vezes essa relação permanece, inclusive quando esses filhos têm os seus filhos, né? Então, como é que isso aparece dentro da minha dinâmica familiar? Eu passo a ter a obrigação, segundo o meu filho, de cuidar dos filhos dele. Eu passo a ter a obrigação, como mãe ou avó, a cuidar, a criar os filhos dos meus filhos, né? Eu vejo várias pessoas vivendo essas situações e dizendo e trazendo para mim dentro da mentoria: Adriana, eu não consigo planejar para fazer um curso, Adriana, eu não consigo planejar para mudar a minha carreira, porque eu vou ter que investir mais tempo. Por quê? Porque a minha filha conta com que eu cuide dos meus filhos, dos filhos dela praticamente todos os dias. Gente, quem é que tem que ter um basta? Quem é que tem que dar um basta nisso? É a filha ou é a mãe? A filha, se tomar consciência, vai para a vida e é claro que vai querer esse filho dela em contato com essa avó, mas não colocando o peso de uma obrigação nesta avó para que ela cuide desse filho. Né? Por quê? Porque o que eu tô fazendo? Eu continuo dependente, eu continuo numa relação onde eu não sei onde eu termino e o outro começa. Quais as escolhas que eu tô fazendo na minha vida que estão sendo determinadas pelo meu filho, se eu sou a mãe codependente, né? Se eu tenho essa relação de codependência. Onde é que fica a minha individualidade, né? Aonde é que fica as minhas necessidades, o meu caminhar na própria vida?
É claro que cuidar de um neto é agradável, é gostoso, mas isso não pode mais ser uma obrigação dessa avó ou desse avô. Isso é criar o filho, administrar a vida faz parte de se tornar adulta. Se você saiu para a vida, teve um filho, faz parte das suas responsabilidades manejar como conduzir todo esse processo de cuidar desse filho. Posso ter a colaboração? Posso, mas eu não posso impor isso. E eu, do outro lado, eu não posso abrir mão de mim para isso, né? Que mais aqui? Tomar conta dos filhos, já falei. Outra coisa. Hoje é muito comum homens e mulheres com 30, 40 anos vivendo junto com os pais. Mas eu até tenho condição financeira, mas nossa, lá tá tudo tão arrumado, né? Lá tá tudo, lá minha mãe continua passando, minha mãe continua cozinhando pra mim, continua arrumando a casa, continua a carregar a geladeira, né? Abastecer a geladeira e não vai pra vida. A gente não pode esquecer que sair do ninho faz parte de entrar numa vida adulta. Existe aquela coisa assim, como é que fica essa questão do dinheiro? Se eu ajudo os meus pais, se os meus pais me ajudam, como é que funciona essa relação de codependência quando envolve o dinheiro, né? Tô com medo que acabe, que eu não sei porquê. Dá a impressão que não tá ligado. Não, mas tá ligado. Pera aí, gente, só um segundo, só pra eu ver se eu não tô comendo bola. Porque a imagem escureceu. Mas hoje em dia não pode deixar crianças com qualquer pessoa. Então, aí a gente fica contando uma série de historinhas pra gente mesmo, né? Claro que não pode deixar com qualquer pessoa, mas existem pessoas, existem escolas, existem lugares apropriados para você deixar, né? Então, é o que eu disse, eu tenho um limite do quanto eu posso deixar que o outro impinja a realidade dele em cima da minha, né? Que coloque a realidade dele em cima da minha. Então aí o que eu fico contando? É interessante isso, eu fico contando historinhas para mim mesmo, né? Mas eu não tô preparada para sair de casa ainda porque eu preciso cuidar da minha mãe, ou porque eu ainda ajudo financeiramente os meus pais, ou os meus pais me ajudam financeiramente, ou eu não sei qual é essa relação, né? Mas existe uma série de historinhas que eu preciso contar. Tudo bem, eu vou sair da casa dos meus pais, eu não vou morar numa casa talvez como eles morem, né? No conforto que eles morem. Mas eu consigo dividir um apartamento com alguém? Que é o mínimo, né? Eu consigo dividir um apartamento com alguém? Eu tô indo pra vida. Por quê? Porque vai fazer com que eu lute diariamente pro dinheiro entrar. Quando eu tenho que ajudar os meus pais financeiramente, como é que isso acontece? Eu dou o dinheiro para os meus pais, mas não com uma prepotência de que sou melhor. Eu dou como retribuição a tudo que eu recebi dos meus pais. Então eu dou com amorosidade para os meus pais. Eu tô passando por uma fase que não é muito fácil, a minha mãe está me ajudando financeiramente. Você sabe que essas perguntas eu fiz pro meu mestre, né? E ele disse assim, os pais podem ajudar os filhos desde que isso não faça falta para eles, que não seja pesado para eles, né? Então é um processo mais normal, e desde que tanto do filho para o pai quanto dos pais para os filhos não exista uma relação de poder, de prepotência estabelecido a partir da doação desse dinheiro. Tá claro isso para vocês? Como é que tá? Eu queria ouvir de vocês aqui se tá clara essa relação aí
que eu tô explicando de codependência até agora, né? Então, com esses filhos adultos. Tem uma síndrome do super-herói também, eu também vejo isso acontecer, né? E isso, por trás desse movimento, existe um movimento de amor, né? Existe um movimento de não querer que o pai ou a mãe parta, que morra, que faleça, que abandone, né? Porque é assim que a criança vai, que adulto na posição de criança vai se sentir abandonado. Então eu tenho uma pessoa que dizia assim claramente: eu já salvei a minha mãe de um AVC, já salvei de uma trombose, já salvei de um ataque cardíaco, né? E aí ela veio a falecer, ela falou assim: dessa vez eu não consegui salvar. Agora, como é que era essa relação, né? Essa relação era de eterna preocupação e tensão, né? E por uma coisa que não tá no controle dela, né? Não tá no controle. Então eu preciso entender o que é que tá me movimentando. Olha lá, sim, está bem claro, Dri. Eu fiquei muito tempo pensando que eu não poderia sair de casa dos meus pais e hoje vejo que temos que sair para a vida. Ô, Kátia, conta pra mim quantas 1000 vezes eu falei isso pra você, Ká. E eu tô tão feliz com o seu movimento, porque o sair de casa te tira da esfera. Eu lembro uma vez que uma amiga tinha sido socada pelo pai, ela me mandava vídeos assim apanhando do pai, e porque o pai era de uma religião específica. Olha lá, 759 mil vezes, né, Catita? E como é que você está se sentindo nesse movimento? Compartilha, porque é tudo muito recente para Kátia, viu? É tudo muito recente. E aí eu falava assim: amiga, você já tem 27 anos, você tem que sair de casa, né? Não adianta você querer que os pais aceitam a sua vida, que você transa com seu namorado, se você tá sob a esfera dos seus pais, né? Então, se essa é a pessoa para sua vida, toma um rumo com essa pessoa, saia de casa. Ela tinha 27 anos na época, né? Trabalhava, ganhava seu dinheiro, ele também ganhava, e ela fez esse movimento. E eu, depois de um tempo, eu perguntei: como é que ficou a sua relação com seu pai e com a sua mãe? Nossa, Adriana, melhorou 1000 vezes, né? Melhorou muito a minha relação com os meus pais. Porque é isso, eu vou pra vida e saio dessa esfera energética desse pai e dessa mãe. Teve uma outra constelação que eu fiz, a moça era casada, e ela falou assim: eu não entendo porque eu vivo uma relação de tanta proximidade com meu pai e com a minha mãe, né? É triste, mas ao mesmo tempo libertador. É um luto que trará a vida. Olha lá. Porque o que ela tá abandonando? Uma pessoa que sai de casa tá abandonando a infantilidade e indo pra vida, sabe? Isso é um marco decisório, é um marco de agora estou cuidando de mim, fazendo as minhas escolhas. Enquanto você tá na casa dos pais, é a parede do jeito que os pais querem, é a comida que a mãe vai preparar, é isso e aquilo, não tem jeito, né? Então, eu tava contando dessa moça, ela era casada e ela falou: eu não entendo porque isso tá começando a atrapalhar a minha relação com meu marido, né? Ela foi constelar essa questão. E nitidamente, quando a gente montou a constelação sistêmica, aparecia ela entre o pai e a mãe, e o pai e a mãe querendo brigar de se estapear. E aí, qual era a dinâmica que estava por trás ali? Ela estava salvando de algo pior acontecer no meio daquela relação. Então, ela mesmo tendo casado e ido para a vida dela, ela continuava completamente, energeticamente presa numa intenção de salvar esse casamento e a vida desses pais. Então tem muitas nuances que eu tenho que olhar, tem aspectos que são psicológicos, dependendo do que eu vivenciei na minha vida, mas tem emaranhamentos sistêmicos aí também, né?
que eu preciso estar olhando, e que as constelações são maravilhosas para isso, né? Vamos lá, gente, quero perguntas, que eu vou continuar seguindo aqui o meu roteirinho, mas eu quero que vocês façam perguntas para mim sobre codependência de pais e filhos adultos, tá? Sinais que a gente percebe nessa codependência. Todo mundo percebe de fora uma codependência, mas quem está vivendo essa codependência não percebe. Então existe uma negação, tanto pelo lado da mãe quanto do lado da filha, né? Ou dos pais ou dos filhos. Existe uma obsessão em salvar o outro. Então essa codependência, o termo codependência, ele é muito usado para casos de drogas e etc, mas não é nisso. Eu não estou lidando aqui da codependência com filhos que necessitam cuidados especiais, tá, gente? Eu tô falando de pessoas que estão dentro do padrão normal aí, psicológico, emocional, socioafetivo. Tomar partido também enreda. Sim, enreda. Tomar partido, Cláudia é uma consteladora, nos formamos juntas lá em 2009, minha querida. Sim, quando eu tomo partido, por exemplo, eu sou um menino, vou dar um exemplo. Eu sou um menino e na separação dos meus pais eu tomei partido da minha mãe. E aí eu fico com o peso de cuidar dela, né? Porque eu escolhi esse lado. E aí a mãe, do seu ponto, também se coloca como vítima, também cria toda uma imagem desse masculino para desse pai para esse filho, mas também enreda, também é emaranhamento sistêmico. Obrigada, Clau. Vai contribuindo aí, quanto mais você contribuir é melhor. Existe aí, olha, outro ponto de sinais que geram essa codependência, a mentalidade de vítima da própria história, né? E aí ele incentiva a culpa. Vou dar um exemplo. Aquela mãe que a vida inteira fala assim: porque eu tive você, eu tinha 17 anos, eu abri mão da minha vida, eu abri mão da minha carreira, eu abri mão de fazer uma faculdade, eu abri mão... E a vida inteira... Conhecem gente que faz isso? A vida inteira essa pessoa fala isso pro filho. E aí incentiva no filho a gerar uma relação de codependência, porque existe um débito pesado para ser cumprido, né? A questão cultural define muitos casos. É verdade que os latinos somos diferentes. Eu conheço casos, inclusive, na Espanha, os filhos que tiveram que voltar a morar na casa dos pais, pois ficaram, eu não sei aí, precisa terminar a frase, tá? Precisa terminar a história. Vamos lá. Que mais que são outros sinais? Necessidade de estar no controle do comportamento do outro. Isso também é um sinal de codependência. Então, a mãe ou os pais controlam a vida dos filhos, e os filhos também querem controlar a vida da mãe, né? Porque a mãe, você tem diabetes, mãe, você não pode comer açúcar, mãe, você não pode fazer isso, mãe, você tem que fazer não sei o que. Estabelece-se uma relação de cobrança aí, deixa eu ver aqui. Desempregados, olha, existem momentos que a gente pode recorrer à ajuda desses pais. Então, às vezes, se eu entro num estado financeiro catastrófico, eu posso escolher o teto e ir para casa dos meus pais? Posso, mas essa pessoa ela vai precisar de alguns meses para se recuperar e sair, sabe? O que eu digo é que há uma codependência doentia que permanece, né? Então, gente, em nenhum momento eu tô falando que os filhos não podem apoiar os pais e os pais não podem apoiar os filhos. O problema é usar isso como controle e poder. O problema é se acostumar com essa situação e não ir para a vida.
né? Eu tenho pessoas conhecidas que estão em situações complicadas aí com um dos pais em termos de saúde, que anulou a própria vida, não tem mais vida. E aí quando você vai entender o que está acontecendo por trás disso, existe um medo de ficar só porque já perdeu um dos pais, né? E se sente culpada por isso. E aí eu tenho uma reação over de preocupação e controle em cima daqueles pais. Muitas vezes somos criados pela criança dos pais. Exatamente. O que é nós sermos criados pela criança dos pais? É esse pai que não se desenvolveu. É esse pai que vive uma história eterna de rejeição e abandono. Então, uma pessoa, um pai ou uma mãe que tem uma ferida não curada, isso está no meu comecinho da live, eu falei, mas eu vou detalhar um pouquinho. Por exemplo, uma mãe que tem uma ferida de abandono, né, de ter sido abandonada, não curada, ela pode transferir isso para a relação com o filho, e se o filho sai de casa, ela se sente abandonada. E aí isso toca na ferida e ela entra em parafuso, né? Então, sim, por isso que a Cláudia falou assim, muitas vezes somos criados pela criança dos pais. A criança dos pais são aqueles pais que não trabalharam as suas próprias questões e fazem com que aquele vórtice, lembra que eu expliquei no começo da live, traga esses filhos para debaixo da esfera deles, né? E aí, como é que eu faço como filho? Eu me fortaleço como filho e filha, né? Para que eu não entre nesse vórtice, entenda com amorosidade o que está acontecendo com esse pai ou com essa mãe, mas que eu não permita entrar nesse vórtice, tá? Que mais aqui, ó? Dificuldade de dar limites, muita permissividade. Então, uma mãe que que já criou os filhos e agora a filha fica colocando que ela tem que cuidar dos netos, quem está permitindo isso é essa mãe ou essa avó, né? Então, uma eterna permissividade. Se o filho se acomoda, se o filho não vai para a luta, se o filho fica nessa dependência, nessa relação, essa mãe, como não está trabalhada, ela não ajuda a empurrar essa criança para fora do ninho. Aqui, ó, chorar, gritar, dar gelo, sabe, relação de mãe e filha que às vezes dá um gelo, né? Ou que grita, ou que chora, né? A gente, quando olha para essa relação, existem crianças feridas, tanto na parte da mãe quanto na parte da filha, que precisam ser curadas. E como não estão curadas, uma supre essa ferida da outra. A mãe supre da filha, a filha supre da mãe, tá? Tem comportamentos de não escutar se não interessa, simplesmente ignora, meio que audição seletiva é um outro sinal do não dependente e não escuta o que está acontecendo e não quer mudar e não quer olhar para essa questão, né? Outro sinal é que espera atenção constante, né? E aí faz com que o outro faça que com a sua vida gire em torno dessa mãe ou desse filho, tá? Uma coisa que é interessante, né? Olá, estou vivendo isso dando um gelo no filhão. O Marli, que o Vini aprontou, Marli. Mas o Vini não foi pra vida, Marli? Vamos pensar nisso a respeito, Marli. Vamos pensar direitinho nisso aí. O que tá acontecendo, Marli? Aqui é legal, ó. Uma coisa que eu percebo que é muito nítido nessas relações que eu convivi ou que eu ajudei, né, a trabalhar, é que o meu humor, se eu tenho uma relação simbiótica com a minha mãe, depende de qual humor que essa pessoa está e como ela está me tratando para que isso afete o meu equilíbrio, né? Então, o humor do outro afeta se eu fico alegre ou se eu fico triste, se eu fico bem ou se eu fico mal, se eu fico feliz, se eu fico depressiva.
Isso é um sinal fortíssimo de relação de codependência, né? Então eu preciso encontrar o meu eixo e não permitir com que isso aconteça, mas eu preciso quebrar essa vinculação de codependência, tá? Todos esses sinais que eu tô dando para vocês, eles também servem para relações afetivas. É que a nossa live hoje, especificamente, é para falar entre relação de codependência entre pais e filhos adultos, tá? Deixa eu ver aqui. Filhos de pais separados podem perder a força do masculino ou do feminino. Então, eu também já fiz algumas constelações. Muito interessantes. Deixa eu ver se tem alguma observação. Não. De adultos já, né? Com 22, 23 anos, que tá perdido. É meio nem, sabe? Não estuda, começa uma faculdade, tem tudo na mão. E isso e nesse caso específico dessa constelação, a menina, quando eu montei a constelação, ela era filha de pais separados. E quando eu montei a constelação, o motivo dela estar perdido, não vai nem para um lado nem para o outro, não consegue ir para lá e para cá, é porque ela ficava dividida entre o pai e a mãe, que já eram separados, tá? Então, quando alinhou o papel dela para ir para a vida e ir de encontro com a amorosidade para o pai e ir de encontro com a amorosidade da mãe, ela deu uma guinada na vida dela, né? Depois eu fico sabendo das histórias, as pessoas me procuram, ela deu uma guinada na vida dela, né? Deixa eu ver aqui, ó. O que esperar dessa relação? Deixa eu ver. Minha filha, peraí. Doc, existe também... Deixa eu ver aqui, peraí. Existe também essas relações nas entrelinhas, difícil de classificar. Às vezes talvez não seja tão claro, mas eu dei alguma série de sinais aqui. E o principal que está por trás da codependência, existe uma necessidade de salvar o outro, uma necessidade que o outro supra em mim algo que eu tenho de carência. Então, um buraco meu, eu acho que aquele filho vai suprir, né? Eu abrir mão da minha vida em prol do outro, isso é um outro aspecto que são sinais muito claros, né? Existem graus diferentes dessa codependência, né? Mas se tem esses sinais, eu preciso ficar alerta. Deixa eu ver aqui. Minha filha saiu de casa na cara e coragem, aos 30 anos. Encontrou um bonito com 37, que ainda mora com os pais. O que esperar dessa relação? Então, Tânia, ele é o filhinho da mamãe e o filhinho do papai, né? Ele não foi pra vida ainda. E ela e a sua filha tem que tomar muito cuidado. Olha que interessante aqui. Que ela não supra um papel de cuidadora e mãe desse homem. Porque senão ele sai da casa, mas continua sendo filhinho da mamãe e do papai. Mas ela, dentro da casa que eles vão montar, ela vira mãe dele. Eu tô dizendo isso de carteirinha, assim, de palco. Quando eu me separei, ficamos 13 anos juntos. E quando meu marido fechou a porta, a fala dele foi: você não cuidou de mim, né? Nitidamente uma criança que não foi cuidada. E por que houve esse rompimento da relação? Porque eu percebi meses antes, eu digo quase um ano antes, que eu estava suprindo o papel de mãe para ele. Ele perdeu a mãe uns 3 meses antes da gente... Não, ele perdeu a mãe um pouco mais, ele perdeu o pai. Não, como é que foi? Não, ele perdeu a mãe 3 meses antes da gente casar. E aí, quando eu percebi, antes da separação acontecer, que eu estava num papel e num ciclo de atuar como mãe do meu marido, que não é o tema da nossa live hoje, mas quando eu percebi e comecei a tirar o pé desse papel, a relação acabou,
né? Então, ela não pode nem entrar nesse jogo. O que é que pode ajudar isso? O que pode ajudar esse casal antes mesmo deles se casarem? É cada uma das partes olhar para as suas questões sistêmicas, do que é que eu tenho que está me atraindo no outro e o que o outro está a serviço para que eu aprenda, tá bom? Tânia, existe formas de, inclusive antes de ir para o casamento, dar uma olhada nisso, fazer constelação ajuda muito. 40 dias o pai do filhão dependendo de mim para tudo. O filhão eu acho enciumado, sei explicar não, está complicado. Ai, se você não sabe explicar, Mali, eu também não sei o que está acontecendo. Mas eu, de certa forma, eu acho o seu filho tão independente. Ele casou, foi pra vida, tem o apartamento dele, separou, continuou no apartamento dele. Agora, eu não sei como que é a relação de vocês, de bastidores, né? Eu não acompanho. Não sei. Fala pra ele que o marido tá dependendo. Agora, eu não sei. Não sei o que tá acontecendo com o Vini, não sei. Encontrou um namorado. A dúvida é se estamos realmente preparados para uma relação não dependente. Seria amar ou depender? Seria amar ou depender? Vamos lá, Deinha. Em relação aos filhos, existe amor. Todas as relações que eu vivo dentro da família, por mais conflituosas que tenham, que existam, existe amor, tá? Agora, quando o filho se torna adulto e eu continuo a me sacrificar e abrir mão da minha vida em função desse filho, tem coisa errada. Tem coisa errada em mim. Eu preciso olhar que buraco eu tô tentando tampar. Que síndrome de salvadora eu tô colocando em uso aí, né? Então, uma relação saudável entre mãe e filho, né? Filha, pais e filhos, é onde esses filhos vão para a vida. E esses filhos não se intrometerem e não demandarem mais esses pais. Isto é saudável, né? Isso é se afastar pai e mãe? Não é se afastar pai e mãe. Eu lembro que quando eu me separei, eu falei assim, gente, e agora eu vou dar conta de morar sozinha, de viver sozinha? E comentei isso com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher super independente. E ela, cortou qualquer ideia que eu pudesse ter de voltar para casa. Mas no ato, assim, eu tenho minha vida, eu tenho não sei o que lá. E isso foi tão importante para mim, isso foi muito legal. Ela deve estar aqui assistindo, eu acho que eu vi ela entrar. Então, assistindo as três aí, Marli, a Lucy e a Ninil estão aí assistindo? Deixa eu ver, Cláudia. Minha sogra sempre me dizia, toma conta. O que dizia o quê? Toma conta do marido, do filho dela? É isso, Cláudia? Não ficou claro aqui, não ficou claro, né? Deixa eu ver que horas são. Já tá acabando aqui, já tá acabando o horário e tá acabando minhas folhas de observação aqui. Quando existe essa codependência e existe um estar fora do seu lugar dentro do sistema familiar, né? Então, quando os pais se recolhem e deixam os filhos cuidarem deles como pais, eu tenho o que a gente chama de parentização dentro das constelações sistêmicas. Então, existe um estar fora do meu lugar dentro do sistema familiar. Então, qual é a ordem correta do meu sistema familiar? Os pais abriram aquele sistema, filho mais velho, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Eu preciso entender aonde eu me encaixo nesta ordem. Isso é o segundo princípio
de Bert Hellinger. Então, quando eu inverto, quando eu tenho uma mãe infantilizada que me leva nesse vórtice para o papel de mãe dela, ou quando eu, como filha, acho minha mãe fraca e me coloco no lugar dela, do lado do meu pai, eu vou ter conflito, eu vou ter peso, né? Então essa relação de codependência, ela normalmente as pessoas estão fora dos seus lugares sistemicamente. Gente, o que eu tinha para falar, eu falei. Eu quero saber como é que tá o entendimento. Fez sentido o que eu falei? Vocês têm alguma pergunta? Deinha, eu respondi a sua pergunta porque o amor está ali, né? Mas eu preciso estar atenta aos sinais de codependência. Eu não posso abrir mão da minha vida. Eu não posso abrir mão. Assim, é um período curto. Minha mãe adoece, vai para o hospital, eu tenho que cuidar dela 1, 2 meses, abro mão, ok, mas isso se estender por meses, por ano, não tá certo. E nem a filha teve um problema, eu cuidar dos meus netos por 1, 2 meses, ok, mas isso não pode se estender por anos. Então, eu preciso entender o que está me levando, eu dentro de mim, a vivenciar, ou como filha ou como mãe, esse papel de dependente do outro. E aí eu preciso de um trabalho interno para isso. Eu preciso me trabalhar e entender que buraco é esse que está aberto em mim e que eu estou tentando preencher com algo que não deveria ser preenchido. Eu preciso me preencher de mim mesmo, né? Pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O Mundo Nájila. Pati, você entrou. Vive muito tempo essa relação de papel invertido. Exatamente, curou com constelação, né, Nova Eventos? Grava live, Dri, por favor. Vou gravar, vai ficar aqui, vai ficar no meu Insta. Então, vamos lá. A live vai ficar gravada aqui, a live vai pro meu canal do YouTube. Quem não me segue no canal do YouTube, né, não se inscreveu no meu canal, é Adriana Vico. Lá é muito mais fácil para achar as lives com os temas que vocês quiserem, né? Que vocês colocam lá, entram no meu canal e vê que tem mais de 300 vídeos. Quer falar sobre relações afetivas, tem todos os temas lá. Então tem mais de 300 vídeos. Nem sei quantos vídeos está agora. A última vez que eu contei tinha 300 e pouco. Eu queria falar do workshop de constelação que vai acontecer no sábado. O workshop de constelação acontece uma vez por mês. Para participar do workshop existe só o pagamento de uma taxa simbólica e você pode vir conhecer e a gente estar frente a frente para que você também tire suas dúvidas. Beijocas, lindona, também tô com saudade, Marli. Assisti com minha mames e adorando tudo que foi falado, apesar de sermos suspeitas. Ô, dona Sônia, que lindo que você tá aí com Catita, hein? Eu tô tão orgulhosa do movimento da sua filha. Tô tão orgulhosa. Amor, tucamô, indispensável, tá? Então, gente, quem quiser vir pro workshop de constelação, eu acho que eu tô com 2 vagas, teve uma desistência, acho que eu tô com 3 vagas, uma desistência não. Ela não conseguiu deixar a filha com outra pessoa para cuidar e ela tá recém-separada, tá organizando a vida ainda. E a filha também não pode vir junto porque tem outros compromissos, então a pessoa que estava inscrita se atrapalhou nesse processo, não vai vir, então eu acho que eu tô com 3 vagas. Então dá ainda para vir assistir a constelação e dá ainda para constelar. Eu tenho mais uma vaga para constelação. Constelação é vida em movimento, exatamente. Constelação coloca a vida em movimento, né? Para que você viva mais plenamente, para que você viva mais feliz, com um novo olhar sobre a vida e sobre as relações, né, Clau? Quem quiser um acompanhamento mais próximo e quem quiser conhecer todos esses conceitos que estão por trás de uma forma estruturada, entender e fazer uma viagem de autoconhecimento, eu tenho a minha mentoria, que eu consigo te acompanhar por 6 meses, tá bom? Então, quem quiser constelação ou mentoria ou atendimentos individuais, me procura no DM, tô aqui para ajudar. Se tiver alguma dúvida, assistiu depois essa live, escreve aqui que eu respondo aqui para vocês, tá bom?
Acho que é isso, gente. Fechando a live. Clau, te espero aqui. Eu sei que você vai me ligar assim que eu desligar a live. Até amanhã, minha amiga querida. Vou acolher com maior amorosidade Cláudia para ficar aqui em casa esse fim de semana aqui comigo. É isso aí, gente. Um beijo enorme para vocês. Estou fechando a live. Qualquer dúvida, vão aí e perguntam. Catita, um beijo. Beijo, Má. Beijo, Lucy. Beijo, Tatiane. Beijo. Tá aí gravada a live. Vai ficar aqui para vocês. Beijo. Tchau.